Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja em nossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse vídeo eu venho falar a respeito de um assunto que eu prometi algumas semanas atrás, que é as 7 partes, né? Eu não conhecia o teor desses áudios, né? E não sabia do que se tratava. Talvez há muito tempo atrás alguém tenha falado alguma coisa, mas eu nunca me interessei. Mas após ter montado esse canal aqui, após o senhor ter preparado de uma maneira especial, muitos irmãos vieram me perguntar se eu fazia parte desse grupo, né? Eles perguntavam assim: o irmão é das 7 partes, o irmão faz parte? Então eu perguntei para eles o que é as 7 partes, né? Os irmãos me mandaram o site, o link, a senha, e eu prometi aos irmãos que iria assistir. A princípio não deu tempo, porque nós estamos vivendo tempos muito corridos, né? Muita informação, muita necessidade, existe urgência de assuntos muito sérios nas nossas vidas, né? E eu estava procurando o momento adequado e para atender ao que eu tinha prometido, eu falei, não, agora eu vou ouvir. E eu fiz uma promessa que, após que eu ia ouvir as 7 partes, assim, com muita responsabilidade e respeito, porque eu percebi que esse assunto já estava fazendo parte da crença de muitos irmãos e irmãs. E parece que isso movimentou uma grande quantidade de pessoas e muitos vieram a crer, né? Então, eu não tenho certeza, mas me parece que tem muitas pessoas que acreditam, né, no que está nos áudios. Em respeito a essas pessoas, irmãos, porque nós temos que respeitar, por mais que contrarie a nossa crença, a nossa lógica ou fé, nós temos que respeitar o direito de todos de crer, desde que um direito não ultrapasse o direito do outro, né? Mas nós temos que fugir daquele da essência de seita, né? Que ela simplesmente não admite que outros pensem diferente, creiam diferente, né? Mas eu me prontifiquei a ouvir as 7 partes, uma após outra, aproveitando todo o tempo que eu tinha quando eu estava no carro, tinha aqui algum compromisso, assim. Eu estava lá ouvi todos os áudios de todas as 7 partes, ouvi uma após outra, muitas. Confesso, meus irmãos, que ouvindo as 7 partes, eu experimentei sensações, sentimentos bem diferentes, conforme a parte que eu ouvia, né? Mas o que eu tenho a dizer? Eu tinha prometido que eu ia fazer um vídeo correspondente a cada parte, né? Um vídeo para a parte 1, um vídeo para a parte 2, para 3, até a 7. Mas após ouvir todas as 7 partes, irmãos, eu cheguei a uma conclusão que não dava para comentar cada parte. Não dava. Mesmo porque nós temos aqui um universo de pessoas muito extenso, cada um com entendimento, cada um com intelecto, cada um com um compromisso direcionado assim a vertentes diferentes assim das ciências, dos pensamentos, né? Tem pessoas mais materialistas, outros menos, uns mais ligados à filosofia, outros menos, né? E por aí vai.
São várias vertentes, mas todos nós somos seres humanos ocupando o mesmo espaço que esse planeta. Mas eu creio que aqui eu vou estar falando mais voltado a quem já ouviu essas 7 partes, né? Eu mudei a estratégia, irmãos. Eu não vou falar sobre cada parte, mas eu vou falar as 7 partes como um todo. Mas antes de falar nas 7 partes, eu quero falar com os meus irmãos sobre um assunto que vai ajudar aqui, né, no esclarecimento, no desenvolvimento assim da explanação dessa ideia aqui, que é a respeito de de um mito, ou então de uma parábola, cada um chama de algum jeito, né? Mas é uma alegoria, a alegoria da caverna, conhecida como parábola da caverna, né? Isso foi escrito por um filósofo grego de nome Platão. Isso aí é muito interessante, irmãos, muito interessante para quem gosta, não demasiadamente, mas um pouquinho da filosofia, né? Que é uma área que acrescenta muito a nossa prática de pensar, né? Mas tá aí, o que é essa alegoria ou essa parábola da caverna de Platão, né? Eu vou explicar aos meus irmãos. Eu vou, a princípio, eu vou diminuir aqui a minha imagem. Diminuir aqui, vou colocar no cantinho aqui, meus irmãos. Para vocês vão ouvir minha voz. Eu estou aqui, ó, nesse quadradinho pequenininho, mas para que eu possa usar o Mauser aqui, ó, tá vendo? Nessa imagem, essa imagem aqui representa essa alegoria da caverna de Platão, né? E o que é isso aqui? Aqui, eu vou colocar aqui o Mauser, aqui, ó, é um espaço onde vive uma comunidade. Aqui, ó. E essas pessoas não podem sair daí. Isso aqui é uma caverna, como os irmãos podem ver, né? Aqui é uma caverna, a entrada da caverna é aqui onde está esse homem. Então a caverna entra aqui. Aqui tem uma fogueira que ilumina essa caverna. E tem pessoas aqui dentro da caverna, que são essas pessoas aqui, como se fosse um monge, né? Tem várias pessoas aqui que elas caminham em determinadas horas do dia, elas caminham com esses bonecos aqui. Então, esse fogo aqui, ele iluminando, ele reflete a sombra desses bonecos aqui na parede da caverna. Como os irmãos podem ver, então tem várias representações aqui, são sombras assim na caverna. Né? E essas pessoas que vivem aqui nessa caverna, elas não podem transpor essa muralha, elas não podem sair dali. Então, a vida dela, elas nascem e crescem ali, olhando para essas imagens que estão sendo refletidas na caverna. Então, elas têm uma explicação para tudo que está acontecendo aqui, elas têm uma explicação. E dentre essas pessoas, meus irmãos, dentre essas pessoas, tem pessoas assim mais criativas, com as suas mentes assim mais criativas. E os irmãos e as irmãs conhecem isso, né? É como acontece assim quando nós somos criança e a gente vai vendo assim as coisas e vai perguntando. Então tem aqueles pais e mães mais criativos que eles têm explicação para tudo. Eles explicam tudo, né? Então aqui, dentre essas pessoas, tem aquelas pessoas que gostam assim de explicar tudo que vem. Mas existem critérios, né? Assim como por trás dessas pessoas existem esses aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, que estão carregando esses bonecos aqui. E eles carregam esses bonecos para poder transmitir uma ideia, uma imagem a essas pessoas que estão vivendo aqui dentro da caverna. Essas pessoas que são as mais criativas e mais iluminadas, elas contam para as outras. Olha, por exemplo, isso aqui, essa águia aqui é um anjo que veio não sei de onde e ele tem um propósito e é para isso.
Essa argola também tem um significado, tal. O cavalo tem outro, né? Isso aqui, esse jarro. E as pessoas vão criando assim os mais diferentes significados. Inclusive aqui dentro dessa comunidade aqui, eles vão criando cultos, vão criando histórias, vão criando ritos, vão criando os seus misticismos, né? Para essa comunidade que vive aqui. Nós estamos vendo aqui que tem esses aqui que são os manipuladores de mente, né? Mas toda a comunidade, meus irmãos, todas, tem essas pessoas que são manipuladores. Mas esses aqui, eles fazem parte de um grupo consciente de manipuladores. Eles sabem que tudo que está sendo refletido na parede são sombra de imagens de objetos inanimados, objetos sem vida. Mas conforme eles vão mexendo, esses objetos vão ganhando vida na imaginação das pessoas que estão na caverna. Mas aconteceu aqui um acidente nessa caverna. Aqui dentro dessa comunidade existia aqui algumas pessoas que eles eram os mais iluminados, porque eles sabiam explicar tudo o que estava refletindo ali no teto da caverna. Eles explicavam tudo, eles tinham teoria para tudo, tinham uma explicação. Então, eles eram os seres mais sábios e mais iluminados aqui dessa comunidade. Mas aconteceu aí um evento inesperado, irmão. Um evento inesperado. Aconteceu que esse homem aqui, ó, que está aqui, ó, subindo, ele conseguiu encontrar esse buraco, ele conseguiu sair dessa caverna aqui, e sem que essas pessoas notassem, porque eles não passavam ali o tempo todo, né? Eventualmente eles faziam essas imagens. Mas uma pessoa conseguiu sair dessa caverna aqui, e ele subiu aqui, saiu pelo buraco, né? E alcançou o mundo real. Um mundo completamente diferente dessa caverna. Ou seja, em apenas segundos, porque quando ele saiu aqui, em apenas segundos, ele descobriu mais do que o homem mais sábio que estava aqui. Esse homem que era considerado o iluminado, o sábio, o profeta, o enviado, né? Que estava aqui dentro dessa caverna explicando todas essas coisas, né? Com toda a sabedoria dele, um homem simples, que teve a coragem de procurar um caminho novo, ele saiu da caverna e descobriu. Mas aí Platão, irmãos, falando sobre essa alegoria, ele fala que esse homem, descobrindo que toda aquela comunidade, que todas aquelas pessoas estavam vivendo numa mentira, por mais bonita que ela pudesse ser, ele descobriu que eles viviam numa mentira. Aí esse homem, né? O que Platão fala, o que aconteceria se esse homem descesse de volta à caverna e entrasse aqui no meio e ele ousasse falar para aquelas pessoas, gente, tudo isso que vocês estão vendo são sombras. Sombras de coisas que, na verdade, nem têm vida. Estão manipulando as suas mentes. E aí as pessoas iam falar, e o que o nosso iluminado fala acerca de tudo isso? Tantas coisas maravilhosas. E ele falasse assim, não, isso tudo aí é uma inverdade, é fruto da imaginação desses homens iluminados. Eles são muito imaginativos, né? Tudo isso é fruto da imaginação. Sabe o que essas pessoas iriam fazer com esse homem? Platão fala, né? Como, por certo, iam matar esse homem como um herege, como um louco. Como que ele poderia, assim, do nada, em segundos, saber mais do que os sábios iluminados ali da caverna? Mas, irmão, essa é a alegoria de Platão. Como é que pode, né? Uma pessoa em segundos, de repente, ela consegue sair do buraco e receber a luz real do mundo que existe lá fora. Meus irmãos, por que que eu estou trazendo novamente aqui a alegoria da caverna de Platão? É interessante, meus irmãos. Eu estava vendo aí as sete partes, o irmão Carlos, mas eu quero falar para os irmãos assim, vamos preparar
o que eu tenho que falar. Eu mostrei para vocês o que acontece quando pessoas são criadas e vivem dentro de uma comunidade assim, que é uma caverna. E ali naquela caverna, naquela comunidade, existem aquelas pessoas que são os iluminados da caverna, né? Na verdade, eles são pessoas criativas, que na mente delas, né, elas conhecem como é que funciona o mecanismo ali daquela caverna. Elas sabem que para ter credibilidade ali no meio daquela comunidade, ele tem que falar assim: olha, eu recebi uma revelação, eu recebi uma luz. E aí ela passa a explanar um monte de ideias novas que aquelas pessoas ali não têm, porque aquelas pessoas não têm aquela mesma criatividade. Ela não tem aquela mente privilegiada assim para criar explicação. Porque o que acontece? A Bíblia veio e ela explicou assim a criação do universo, o propósito nosso aqui na Terra. Mas ela explica assim de uma forma assim, como alegorias, né? Como o Jardim do Éden, a, a, a história de Jó, né? E muitas outras coisas assim. Jesus mesmo usava muito, né? As parábolas, né? Para explicar, para transmitir ideias para as pessoas assim, com menos luz na sua mente. Mas a própria Bíblia, ela deixou muitas lacunas, muitas coisas inexplicáveis que o homem não tem explicação. A ciência, de modo geral, ela tenta de forma muito racional explicar tudo. Mas a ciência não consegue chegar na mente daquelas pessoas que vivem naquela comunidade da caverna, tendo homens como pessoas iluminadas, né? E o que acontece, meus irmãos? Há muito tempo atrás, existiam homens que criavam religiões falando para a sua comunidade que elas receberam a iluminação que veio do alto do céu, que um anjo desceu para elas. Nós temos aí, atualmente, religiões, né, como Testemunha de Jeová. Eles têm lá um fundador que se chama Charles Taze Russell, né? Esse Russell é muito famoso porque ele trouxe assim uma doutrina diferente, mas ele baseou a doutrina dele na Bíblia. Mas o que ele fez? Ele aproveitou as lacunas que existem na Bíblia, né? E preencheu todas elas com uma nova doutrina. E ele fundou aí a, a religião Testemunha de Jeová. Mas como ele colocou novas doutrinas aí nessas lacunas, que diferencia das demais pessoas, acabou assim que ele criou aí uma seita. Então, a religião, o Testemunho de Jeová, acabou virando uma seita porque ela cria ideias que se diferencia, né? São verdades diferentes dos demais. Então, aí acaba criando uma seita, porque eles creem numa verdade diferente dos demais. Embora tenham usado a Bíblia. Como é que pode, né? O mesmo livro, né? Ele cria vertentes, mas ele não cria, são pessoas. São homens com uma mente assim extremamente criativa, mas também eu acho que existe aí, na minha maneira de ver, uma irresponsabilidade de dizer que Cristo não foi suficiente, né? Cristo não foi suficiente. Ele, assim como Cristo chegou, e para muitos ele é uma ofensa, dizendo que Moisés não foi suficiente. Aí veio Cristo e trouxe uma nova ideia, uma nova forma de crer, né? Então eles queriam até matar ele como um herege. Por quê? Porque ele estava dizendo que Moisés não foi suficiente. E ele criou o quê? Uma nova doutrina, praticamente, né? Mas baseado nas leis de Moisés. É interessante isso, irmão, né? Para a gente pensar. Mas aqueles que creram em Cristo, creram na sua doutrina, né?
E, ao meu ver, Cristo era um iluminado por Deus. Mas veio aí, depois, veio tantos, né? Mas já naquele tempo, nós temos também uma outra religião aí, né, que criou o islamismo, que é o profeta Maomé, que foi para uma caverna e lá ele teve a revelação de um anjo. Isso foi o que ele disse à comunidade dele, e essa comunidade creu e tem aí a religião dele, o islamismo, né? E, e depois veio os mais modernos. E existem os mais antigos também. Existem religiões antigas que aceita, por exemplo, a mistura, né, assim, do islamismo com o cristianismo, com os ensinos de Moisés. Existem várias outras religiões. Eu tenho até um estudo aí de pelo menos 13 religiões aí, antigas, né, anteriores à época de Cristo, anteriores até a época de Moisés. Então, religiões sempre existiram e vieram através de algum homem que ele atribui às suas revelações a vinda de um anjo ou a uma revelação divina. Nós temos aí, por exemplo, o Adventista do sétimo dia. Eles têm como profeta uma senhora, que o nome dela é Ellen G. White, né? Eu abreviei, mas essa senhora, a Ellen White, né? Que ela praticamente criou uma seita, que é o Adventista do sétimo dia. Porque os adventistas, eles creem em algo que as outras não creem. Por exemplo, se você colocar Adventista e Testemunha de Jeová, cada um, né, é uma vertente assim que saiu da Bíblia. Porque tanto o Adventista como o Testemunho de Jeová, eles creem na Bíblia, mas creem em outras coisas. Foi acrescentado aí nas lacunas, assim. Por que eu chamo de lacuna, né? Porque eles colocaram o que eles dizem ser a iluminação deles, né, junto da Bíblia. Eles acrescentaram. E depois, também nós vamos falar dos Mormons, né? Os Mormons também têm o seu profeta. Os Mormons têm uma religião, né, que é Cristo dos últimos dias, alguma coisa assim. E tem o profeta que é o Joseph Smith, né? Ou Joseph Smith. Mas ele também recebeu iluminações e depois ele tinha as novas revelações e continuava recebendo como os demais, né? Continuavam recebendo novas revelações e criaram então os Mormons, que estão ativos aí. Então, eu estou falando de religiões ativas. Testemunha de Jeová, Adventista do sétimo dia, Profeta dos Mormons, né? E as outras denominações que também tiveram seus profetas, vocês me perdoem se eu não falar, mas eu estou falando as mais conhecidas. Mas também veio depois aí a Congregação Cristã no Brasil, né? Com Luigi Francisconi, né? Ou Luiz Franciscon, como os brasileiros falam, mas ele parece que o nome dele é italiano, é Luigi Francisconi, um troço assim. Troço não, vamos falar com respeito, é a maneira de falar, mas é Luigi Francisconi. E ele teve algumas revelações que diferenciava da igreja que ele frequentava. E aí criou-se aí uma nova religião que alguns podem até se escandalizar, mas eu não posso poupar a congregação só porque eu sou criado na congregação, mas criou-se aí uma nova seita. A seita que é a Congregação Cristã no Brasil. Por que seita? Porque creem também numa verdade, né, que diferencia do demais. Agora eu vou falar o quê? Eu não vou respeitar, por exemplo, o Testemunha de Jeová? Por quê? Eu não vou respeitar o Adventista do sétimo dia? Por que eu não vou respeitar? Eu não vou respeitar os Mormons? Por quê? Aí eu também não vou poder respeitar a congregação. Eu não vou poder respeitar, por exemplo, o Islã? Né? Por quê? Eu não vou respeitar as demais religiões, para os irmãos terem uma ideia rápida, né?
nós temos aí, irmãos, talvez eu cometa alguns erros na pronúncia, porque o nome ele vem de uma determinada região, assim, outra língua, né? Mas tem aí o Bahá'í, que foi fundada no século XIX na Pérsia pelo profeta Baha'u'lláh, mais ou menos, né? Eles acreditavam na unidade espiritual de toda a humanidade e creem num Deus único e que a mente humana não é capaz de compreender. Dessa forma, para eles, todos os ensinamentos de amor, a tolerância de Krishna, de Buda, Jesus, Maomé, Abraão, são válidos. E o fanatismo e a intolerância são responsáveis pelo conflito. Ou seja, aqueles que são por demais fanáticos na sua crença, né, é que são responsáveis pelos conflitos entre essas doutrinas. Mas existe cerca de 5 milhões de seguidores no mundo. E por aí vai. Aí tem o Ekhan Har, perdoa a pessoal dessa comunidade se eu errei na pronúncia, né? O Cheondoísmo, o Asatru, o Zoroastranismo, o Mazdaquismo, o Jainismo, o Falun Gong, a Landura, Caodaísmo, a Igreja da Unificação, Mandeísmo. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que existem muitas religiões e todas elas baseadas, deram início a um homem que teve uma revelação divina. Ele teve uma luz de Deus. Há pouco tempo atrás, um irmão da congregação cristã no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ele falou que Deus deu para ele uma revelação e pediu 20 dias dele, né? 20 dias para dar uma revelação. E ele se ausentou da família e da igreja 20 dias, e quando ele retornou, ele disse que o Senhor mandou ele pegar toda a igreja ali, da congregação, e criar uma nova denominação, que hoje é a Igreja Cristã Primitiva. Para alguns conhecido, o nome popular é Casa de Oração. É a Igreja Cristã Primitiva. Quer dizer, ele contou que teve essa revelação e saiu da congregação criando. Assim também como nós conhecemos aqui na congregação o irmão Trevisan, né, que traz essa confusão assim dentro da congregação agora, porque ele fez que voltou, nós ficamos sabendo que, na verdade, ele conseguiu, porque ele é um homem com poder financeiro muito forte, e, portanto, ele conseguiu registrar tanto o nome Congregação Cristã no Brasil, quanto registrar um inário. Eu acho que ele registrou 5, porque o 4, eu conheço um outro irmão lá do Pará que registrou o inário 4. Então, a Congregação Cristã no Brasil ela ficou numa situação difícil juridicamente. Apesar de o departamento jurídico parece que assumiu a prática de correr atrás de quem não tem recurso, mas para quem teve recurso, ela ficou numa situação muito difícil. Porque parece que esse irmão Trevisan, ele conseguiu registrar, por isso que teve aquela teatro lá no culto online no Brás, né? Mas isso tudo vai ficar claro, mas isso nós não estamos tratando disso. O que eu estou querendo dizer é que esse irmão Trevisan, no início, quando ele saiu da congregação, ele também falou que recebeu uma revelação divina para ele criar essa denominação. E vou falar uma coisa claramente para os meus irmãos. Eu ainda creio que ele é ele não saiu, aparentemente, para as pessoas verem. Ele disse que estava saindo de lá e voltando para a congregação, mas não saiu, não. Pelo que eu conheço desse povo, pelo que eu conheço... Irmão, tem coisas que a gente sabe não é para falar, é para não criar contenda. Então, mas ele disse que teve uma iluminação. Aí eu estava ouvindo esse irmão Carlos, né? O irmão Carlos teve iluminação, o Senhor também chamou ele e falou em particular com ele, e mostrou muita coisa para ele. Eu ouvi no vídeo várias vezes,
E ele fala assim muito, assim, é muito recorrente no vídeo dele, ele fala assim: aí eu tive curiosidade e orei ao Senhor e o Senhor me disse. Então, irmãos, em todos esses vídeos, ele coloca assim entre ele e Deus uma proximidade com Deus nunca antes visto. Por mais que, olha, nós lemos a Bíblia a respeito de Jesus Cristo, e Jesus Cristo mesmo nunca falou o que ele falou, né? Então, eu poderia dizer que tudo que o irmão Carlos fala são palavras que são anticristo, porque não são revelações dadas por Cristo, mas eu também não posso falar isso. Eu só digo que Cristo não falou o que ele está dizendo. E ele fala muitas coisas que não fazem parte da doutrina de Cristo e dos ensinamentos cristãos. Aí alguém vai falar assim, não, mas o Espírito Santo pode ter revelado. Irmãos, vamos respeitar. É que o Espírito Santo pode revelar muita coisa. Mas na fé que eu tenho, irmãos, tudo que o Espírito Santo revela para mim, eu tenho que guardar para mim. E tem muitas coisas ali que o irmão Carlos fala ao longo das 7 partes. Tem muitas coisas que vão ao encontro, elas batem com coisas que o Espírito Santo já me revelou. Mas são coisas que não são para ser passado. São coisas que não são para ser feito comum. Não vou dizer que tudo, irmãos, mas algumas coisas batem. E eu falo assim, da maneira que eu vejo, tem muita coisa que o irmão Carlos fala que são coerentes com revelações que eu tive. Mas eu sei que muitos irmãos e irmãs não tiveram essa revelação. E eu digo para os meus irmãos e para minhas irmãs que nós não podemos andar na luz de outra pessoa, de forma nenhuma. Assim como os fundadores do Testemunho de Jeová têm a luz deles, e tem muitas pessoas andando segundo a luz desse fundador do Testemunho de Jeová. Assim como a profeta dos Mormons, o profeta dos Mormons teve a luz dele, e muitas pessoas seguiram a luz do profeta dos Mormons. Adventista dos Sétimos Dias, né? Tem a profeta deles, e eles seguiram, muitas, tem uma comunidade gigante seguindo essa profeta. E assim como o pessoal da congregação cristã no Brasil, tem o Franciscon como praticamente um profeta, né? E acreditam que a congregação, ela é o caminho único, a graça do Filho de Deus. Ou seja, todo mundo reclama para si a graça e o caminho verdadeiro. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Meus irmãos, eu me sinto como esse homem que saiu da caverna. Esse homem que saiu da caverna, ele descobriu um mundo novo. E sabe o que esse homem que saiu da caverna sabe a respeito desse mundo novo? Nada. Nada. Mas uma coisa ele sabe, que tudo o que era falado lá dentro da caverna é uma inverdade, são ilusões, frutos da criação, da criatividade da mente humana, frutos da imaginação da mente humana. Mas é tudo, porque o mais sábio ali dentro da caverna, tudo que ele fala baseado naquelas imagens que ele vê. E é assim que eu vejo, com todo respeito, assim como eu vejo o irmão Carlos, ele se tornou um especialista, um iluminado especialista, mas dentro da caverna. Porque tudo que ele vê não sai ali da caverna. Ele colocou a figura dos anjos caídos, o universo do céu, as mais variadas formas de traição a Deus, né? E também, portanto, as mais variadas formas de punição. Inclusive, ele condenou um mundo de gente à morte,
a morte espiritual como pessoas que não têm perdão. Então ele foi criando ali um universo de explicações, mas, meus irmãos, na minha forma de ver, todas as explicações dele estão dentro da caverna. É um mundo maravilhoso. O que o irmão Carlos fala é um mundo fantástico. Eu estava ouvindo, gente, mas que criatividade, que coisa maravilhosa. A gente se maravilha com a criatividade dele, porque ele explica tudo. Para tudo ele tem explicação, mas só que tem uma parte aí que é muito agravante, né, irmãos? Assim como todos esses homens, para poder convencer uma comunidade, um povo, eles atribuíram ao que vinham na mente deles como uma inspiração divina, um anjo que chegou e dava, um anjo que sempre desceu do céu e falou. O irmão Carlos começou falando assim: olha, irmãos, o que eu vou dizer, o que eu vou dizer aqui, ele tem uma profundidade muito grande, mas ele não é para todos, é só para o trigo. Ele fala muito trigo e joio. O joio não. O trigo são abelhas, né? Que quando vê o mel, elas são atraídas, mas os joios são insetos, ou seja, ele já criou assim duas categorias: ou abelha, que é uma coisa nobre, ou um inseto, que é uma coisa descartável. Né? Já começou a usar de maneira pejorativa. Mas eu entendo o irmão Carlos, porque isso é que nos foi ensinado dentro da congregação. Quem crê, quem crê na congregação é um iluminado. Quem não crê é joio, é descartável. Isso nos foi ensinado dentro da congregação. Mas isso é ensinado também, meus irmãos, nas outras seitas, viu? Não pense vocês que lá eles não olhem vocês como pessoas descartáveis. Porque isso é o sentimento próprio da seita, de quem está numa caverna. Qualquer pessoa que diga qualquer coisa diferente, se não matarem, né, condenam ele como um maluco, louco. E ele começou assim dizendo, então, quem não aceitar, a pessoa então já começa com medo. E essa é a maior forma, a forma empregada em todas as seitas. Todas. Através do medo, da exclusão, né? De tratar de forma pejorativa, diminuindo a pessoa. Então ninguém quer ser excluído. Todo mundo quer pertencer a uma comunidade. Isso é uma característica inerente ao ser humano. Ele quer ser aceito, ele quer participar de uma comunidade, ele quer estar bem lá dentro. Isso dentro das escolas mesmo, criam vários grupos e as pessoas querem participar, querem ser aceitos. As pessoas vão contra a sua própria moral, contra a criação que seus pais deram, né? Tem muitos filmes americanos que mostram isso para poder ser aceito em um determinado grupo. Às vezes pisa em cima do maior amiguinho e amigo de infância, porque aquele grupo pediu que ele pisasse, né? Tem vários filmes assim, porque as pessoas querem participar de um grupo. E por querer participar de um grupo, você passa a defender ele. E você passa a aceitar tudo que eles dizem. E esse é o problema. Então já começa a narrativa, né? Do irmão Carlos. Ele começa dessa forma. Então ele já coloca assim: quem aceitar é bom, quem não aceitar não é bom. Então, quem aceitar é porque é um escolhido de Deus para receber esse presente do céu. Quem não aceitar, esse está condenado. Então já coloca o medo. Não. Eu acredito que um argumento que deva ser verdadeiramente considerado, ele simplesmente ele é apresentado. E uma vez apresentado, nós vamos seguir o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Nós vamos julgar para ver de que espírito vem. Então, quando já vem assim de uma forma assim, colocando o medo e o terror, ou colocando como uma condição, se você aceitar é bom, se você não aceitar você não é bom, então a gente já vai começando a ver um espírito diferente aí, irmão. Jesus não perdoa aqueles que acreditaram, porque é natural. São ideias maravilhosas, são de uma criatividade incrível, assim, impressionante, mas toda ela, o tempo todo, ela tem esses elementos assim que são criados dentro da seita ou dentro de uma comunidade como uma congregação, que tem o medo
né? E tem a indução fazendo você acreditar. O medo e o terror é o pior deles. Se você não acreditar, você não é iluminado de Deus. Logo do início, já te obriga a passar da terceira parte. Porque quem não passa da terceira parte é joio. Então você já vai ser impelido assim a passar. E quando você vai passando, você vai o tempo todo, sem você perceber, de uma forma subliminar, você vai sendo induzido a crer. Porque se você não crê, você não tem parte com Deus. Irmãos, eu sou esse homem que saiu da caverna e viu um mundo novo. E hoje eu vejo muitas cavernas. Cada seita é uma caverna com um iluminado lá dentro. E os iluminados, eles têm explicação para tudo, para o seu dia a dia, para os seus problemas pessoais. Mas quando você sai da caverna assim, você vê que tudo aquilo é mentira. E tem um mundo novo para você descobrir. Tem um mundo novo para ser explorado, mas dentro da verdade. E a verdade traz responsabilidade, porque você agora você vai ter que viver uma vida nova, você vai ter que descobrir coisas novas, mas você vai estar lidando com a verdade. Por isso que eu digo, irmão, a verdade é Cristo. O que passou disso não pode ser considerado como uma verdade. Então eu me comprometi com meus irmãos e minhas irmãs que eu ia ouvir cada parte, com responsabilidade, respeito às pessoas, porque nós temos que respeitar. Mesmo que você olhe assim e fale, gente, isso é um absurdo, mas você tem que respeitar, porque é a crença daquela pessoa. Ela baseia a vida dela naquela crença, né? Mas eu vou dizer para os meus irmãos e minhas irmãs, os princípios, né, do qual são baseadas essas revelações, é o princípio da seita, do medo. E dentre esses, né, existe essa máxima, né, porque o iluminado, no caso o irmão Carlos, que foi iluminado, ele pertence a essa caverna. Se ele pertencesse, por exemplo, ao Testemunha de Jeová ou ao Adventista, por certo que o caminho verdadeiro, né, a elite, como ele coloca nas cartas, que o pessoal da congregação são a realeza, né? Olha que interessante, ele deu uma abertura para as outras denominações, eu achei isso interessante, né? Então ele fugiu assim da iluminação da congregação, de que só a congregação é o caminho. Ele criou uma abertura para as demais, mas mesmo assim ele manteve ali, né, aquela força, né, do qual ele foi submetido dentro da congregação. As outras têm direito à salvação, mas nós da congregação somos a realeza. Quer dizer, ele dividiu o céu em vários céus, em várias comunidades, mas tem a realeza, aqueles que ficam mais próximos de Deus e aquele menos. Irmãos, são teorias, né? São defendidas. Ele tem muita criatividade em defender as teorias dele, mas vou dizer uma coisa para os meus irmãos: tudo dentro da caverna CCB, porque a própria CCB, embora é interessante, assim como ele deu uma abertura para as outras igrejas evangélicas, na argumentação dele, assim também, ele reconhece a degradação da caverna, da congregação. Ele reconhece, por exemplo, são palavras dele, que dentro do ministério da congregação existe homossexuais, ladrões, membros da maçonaria. Quer dizer, no final, ele criou uma nova doutrina. Isso é claro e evidente, meus irmãos. Ele criou uma nova doutrina para a congregação e destruiu, ele tirou o crédito da congregação, dizendo que ela foi, como se diz, ela foi contaminada, que eles perderam a guia, no caso ali, então ele transferiu a guia para ele. Porque agora, então, ele
seria o iluminado? Ele estaria recebendo a luz. E os do ministério da congregação, os antigos, né, perderam a luz, perderam a linha. Ou seja, da forma como eu vejo assim, o irmão Carlos, ele reclamou dentro da caverna, meus irmãos, dentro da caverna CCB, ele reclamou a luz, o título de iluminado para si. E vou dizer uma coisa para os meus irmãos e minhas irmãs, sempre que um iluminado aparece, uma multidão de pessoas vão seguir. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não têm essa mesma criatividade, mas percebem as lacunas. Elas querem explicações como uma criança que fala: mãe, se o milho verde é milho verde, por que ele é amarelo? Ela quer uma explicação. Por que o milho verde é amarelo, né? Seria chamado de verde. Então, as crianças olham aquilo assim, isso aqui não está bem explicado, e pedem uma explicação. Tem pais que falam: meu filho, é porque é, não tem criatividade. Mas sempre tem aqueles que têm uma criatividade muito grande. E aí eles começam a inventar um processo. E entra aquela explicação onde não tinha nenhuma. E toda vez que alguém cria uma explicação bem elaborada, com muita criatividade, para colocar onde tem uma brecha, uma lacuna, ela é amplamente aceitável. Aqueles que têm assim um intelecto mais desenvolvido, porque eu não acredito que ninguém é maior do que ninguém, apenas que tem pessoas que se dedicam a desenvolver mais o seu intelecto, mais a sua espiritualidade. Porque não dá para dissociar o intelecto da espiritualidade quando você quer crescer. Você tem que crescer junto. Você tem que ter espiritualidade, o intelecto, né? O conhecimento, a cultura. Tudo isso faz parte do desenvolver. Mas aquelas pessoas, elas pegam assim com maior reserva. Embora tem muitas pessoas que simplesmente não aceitaram as 7 partes, simplesmente por serem preconceituosos ou por serem fanáticos na caverna CCB, está acostumada com aqueles iluminados que dão 1000 explicações, aquelas reproduções da sombra, né, da caverna, e eles são fiéis àquelas explicações. Então não aceita as novas. Então, assim como o pessoal da congregação são fiéis à congregação e não aceita a doutrina do Adventista, dos Mormons, do Testemunho de Jeová, né? São fiéis. Mas aí me chega um novo iluminado. Por isso, meus irmãos, eu digo para os irmãos, eu não prego nenhuma doutrina nova. Eu sou só apenas o homem que saiu da caverna e descobriu que está cheio de cavernas por aí, e cada caverna tem os seus iluminados. E nós temos que viver como Cristo falou: sai fora do arraial. Viva para Deus. Não existe mais iluminados com 1000 explicações. Irmãos, nós temos que voltar para a simplicidade do Evangelho. Se Deus deixou brecha, deixa a brecha quieta lá. Se o Senhor te revela alguma coisa nova, guarda para você. É para você. Eu não posso chegar para uma criança, pegar um bisturi, um instrumento da medicina, um equipamento lá do cirurgião, entregar aquele bisturi na mão de uma criança e explicar para ela: olha, esse instrumento cortante, ele tem a função de você abrir, né, a pele, as várias camadas da pele, e aí vai dando a explicação científica, para você ter acesso aos órgãos internos da pessoa e ali você poder, né, extirpar ou tirar a doença. E ali você vai poder, com essa agulha aqui, costurar, refazer, e depois você fecha e monta. Já pensou? O que essa criança ia fazer no corpo do irmãozinho dela? Com uma informação tão preciosa? Então, irmãos, tem informações que o Senhor dá para nós, e nós temos que ter consciência disso. Se eu estou buscando a espiritualidade, se eu estou buscando o conhecimento, se eu me livrei do fanatismo religioso, das cavernas todas que existem no mundo, respeito a todos, respeito à fase de cada um, respeito à opção,
a escolha de cada um. Quer ficar numa caverna? Fica, eu respeito. Eu só prego que existe uma vida de verdade fora da caverna. Agora, eu não estou criando uma nova doutrina, não. Cristo já falou isso. Cristo já falou. Agora é você e Deus. Você e Deus, ninguém mais. Então, meus irmãos, o que eu tinha para falar a respeito das 7 partes? O irmão Carlos devia ter guardado tudo isso para ele. Ele fala que Deus permitiu que ele abrisse. Na verdade, ele encontrou uma multidão de pessoas. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo, né, que a congregação deturpou a minha visão de mundo. Tem um outro aqui que fala que a congregação criou uma geração de pessoas infantilizadas, pessoas com facilidade de crer em tudo. Por isso que muitos homens assim criativos, sabe aqueles profetas que fazem profetada? Eles entraram na casa de muita gente e profetizaram contra a TV, profetizaram tanta coisa, porque eles encontraram um monte de mente infantilizada, prontas para crer em tudo. Ah, eu nasci para crer. É engraçado, até uma ocasião, um desses profetas entrou, não me conhecia, entrou na minha casa assim, ele e umas irmãs tentando profetar de tudo quanto é jeito. Eu olhava para ele saiu zangado da minha casa. Ele saiu zangado, porque ele não encontrou aqui um campo fértil para a profetada dele, né? Mas a congregação criou um mundo de pessoas assim infantilizado. É um mundo de fanáticos. E aí o irmão Carlos, ainda mais que ele era filho de ancião, e ele sabia exatamente como falar, que é vindo de Deus, que o Senhor estava dando revelação, e ele tem todo, né, todo o ensinamento da congregação para convencer. E ainda mais que ele era filho de ancião e tinha acesso aos irmãos. E nós sabemos que no ministério tem muitos homens simples, né? Homens que nasceram para crer, né? E que também mantiveram suas mentes assim infantilizadas. Olha, meus irmãos, Deus tem me ensinado uma coisa que é para mim, mas eu vou passar para os irmãos, creem quem quiser crer. Cada um tem a sua revelação, conforme o quanto busca, como eu estou falando. Aquele que busca muito, o Senhor vai dando muito. Quem não busca nada, não recebe nada. Agora, aquele que busca muito, o Senhor deu uma grande revelação para ele, ele vai pegar e dar para quem não busca nada? Vai ter conflito. Não vai ter entendimento, de forma nenhuma. Então, a cada um o Senhor dá uma porção. E o Senhor cobra a cada um segundo a porção que deu. Então, na minha opinião, se o irmão Carlos, ele realmente crê que o Senhor deu, guardasse para ele. Guardasse para ele. Porque eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos. Para mim, a grande parte do que eu ouvi não corresponde a uma verdade que eu possa aceitar. Muita coisa que eu ouvi, né, corresponde a coisas que o Senhor me revelou. Então tem coisas ali. Mas nós não podemos, numa panela só, colocar alimento e uma planta amarga que pode trazer morte. Já lá em Eliseu, alguém que os aprendizes de profeta, eles foram fazer um alimento e colocaram uma erva junto lá, e alguém, quando botou na boca assim, falou, tem morte na panela. E na minha opinião, com todo o respeito, irmão, mas nós temos que falar a verdade, né? Pelo menos essa é a minha verdade. Eu disse que eu ia falar o que não é verdade para mim, eu vou dizer não é verdade para mim. E o que é verdade para mim. Então tem coisas que são verdade, mas tem morte na panela. Tem coisas que não eram para estar ali. Não podem estar ali. São acréscimos. E, na intenção de finalizar esse vídeo, irmãos, nós temos uma parte na Bíblia que fala muito claramente, para não acrescentar nada naquele livro. Quem crê nas Escrituras tem que crer no que está escrito ali. Muitos falam que aquilo lá se refere apenas ao livro de Apocalipse, naquilo que o Senhor deu para João. E ali ele fala, não acrescentem nada aqui. Mas eu digo para os meus irmãos, que nós não podemos acrescentar nada nas revelações que já foram dadas. Nada. As revelações que o Senhor dá é para usar o remédio que já existe. Prestem bem atenção, meus irmãos.
As revelações que o Senhor dá é para que nós não sejamos capturados para sermos escravos de homens novamente. E todos os homens que estão nas cavernas, eles foram capturados por esses pseudos iluminados, que não tem luz própria, é uma fogueira, como está ali na caverna. Mas o Senhor nos chamou para a liberdade, para estarmos ligados diretamente a Deus, cada um na porção conforme busca. O que busca muito, receberá muito. O que busca pouco, receberá pouco. Mas isso aí independe da salvação. Ao que busca muito, viverá com muito. Ao que busca pouco, viverá com pouco. Mas o Senhor não falou que não haveria salvação para quem busca pouco. Meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa simples, se mantenha na simplicidade. Deixa que aqueles que gostam de buscar mais, busquem mais, mas mantenham para si aquilo que o Senhor deu. Agora, a revelação funciona assim, meu irmão, minha irmã. O que eu posso passar? O Senhor já criou todos os remédios. Jesus Cristo, por si só, ele é completo. Eu não tenho nada a acrescentar ao que Cristo falou. Cristo, ele é completo. Cabe a nós entendermos a mensagem de Cristo. Para muitos ele deu em parábolas para que não houvesse entendimento. Mas para aqueles que são dele, o Senhor dá entendimento. Então, o remédio já existe. Todo o remédio necessário já existe. Cristo já trouxe para nós. A revelação é dar o remédio. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. A revelação verdadeira é dar o remédio certo para o paciente certo. Eu não posso dar um anti-inflamatório para quem está com alergia. Só porque o anti-inflamatório é bom? Eu não posso. E eu não posso dar um antialérgico para quem está com uma inflamação. Então, a revelação de Deus é dar a comida certa, no dia certo, para as pessoas certas. Nisso consiste a revelação de Deus. A revelação de Deus é mandar pão para quem tem pão, para quem tem fome, água para quem tem sede, remédio para quem está doente. Essa é a revelação de Deus. Mas tudo baseado no remédio que Deus deu, que Deus preparou através de Jesus Cristo. Eu não posso passar de Jesus Cristo. Eu não posso me tornar um novo Cristo e dar uma revelação que Cristo não permitiu. Então, meus irmãos, a revelação é isso. É eu usar a mensagem de Cristo no dia certo, no momento certo, para as pessoas certas. Passou disso, tem morte na panela. Amados irmãos, espero que eu tenha esse vídeo aqui, olhando aqui no relógio, deu 58 minutos. Mas é um assunto de muita responsabilidade, né? Eu não posso, vou denegrir a imagem do irmão Carlos, não. Eu não conheço o irmão Carlos pessoalmente, gostaria até de conhecer, conversar com ele, né, passar a minha impressão a respeito do que eu penso. Não digo para todos os irmãos, creiam no que eu estou falando. Não, eu já fiz um vídeo aqui, não creio em nada que eu estou falando. Nós temos que ouvir tudo e analisar. Mas eu prometi que eu ia dar a minha impressão a respeito das 7 partes. E eu li, ouvi as 7 partes, muitas coisas gostei, muitas coisas não gostei, mas como um todo, a única conclusão que eu cheguei é: tem morte na panela, então não dá para ser servido. Não dá. É melhor se abster. Meu irmão, minha irmã, eu sugiro, fique na simplicidade que Deus te deu. Não tenta entrar por caminhos complexos, assim, que você pode, não dê pulo no teu crescimento espiritual. O Senhor nos chama para sair fora da caverna, de todas, mas para caminharmos com as nossas próprias pernas, na nossa velocidade, né? Conforme o Senhor vai nos dando. Conforme o Senhor vai nos dando força, nós vamos caminhando. Daqui a pouco nós vamos correr. Espero que todos tenham. Ficar satisfeito, eu acho que a gente não consegue satisfazer a todos, né? Mas eu estou aqui cumprindo a minha promessa de falar das 7 partes. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.